acho que a gente espera mais um pouquinho, e aí, se o senhor quiser ir falando algo que o senhor acha importante antes de eu te introduzir as dúvidas que eu tenho anotada. Tá bom, Depois a gente pode aguardamos um abrir pouco. pro pessoal. Eu acho que uma coisa que eu poderia observar, né, assim, que a gente pega mais, assim, nos corredores e coisa, né, que foi, assim, e até por e-mails, né, de alguns alunos, Uhum. foi, a questão teve uma questão, assim, que, que a gente já teve aulas antes do período de calamidade pública, né, tinha sido acho que 6 semanas, se não me engano. Isso, foi um pouquinho mais de um mês. É. E ali naquele período os professores estavam passando lista de presença e tal, né. Então em várias turmas, os professores já tinham alunos que estavam reprovados por falta de frequência, Hum. né, já tinham faltado às aulas tudo. E aí depois veio as enchentes, e aí veio as normas educacionais excepcionais, onde não se pode atribuir FF para o aluno. E aí causou um certo desconforto para os professores, assim, esses que, né, que tinham alunos que já estariam reprovados, né, por falta de frequência. Sim, que E nunca aí, fizeram. eu vi alguns colegas, né, professores dizer, eu não quero nem saber, eu vou aplicar o FF. Mas aí eu fico na dúvida, né, se o sistema vai aceitar, né, se o professor coloca FF para o aluno. Isso é uma dúvida que todos os alunos estão. É, porque a gente vê também um descompasso entre o que está escrito nas normas e o que o sistema aceita. Então, o CPD não consegue, em tempo hábil, né, colocar no sistema tudo aquilo que está sendo previsto nas regras, né, nas novas regras. Então, Então pode gerar assim, acontece discrepâncias. O aluno, vou cancelar uma disciplina. E aí aparece lá uma mensagem, você vai perder o vínculo com a URGS, porque não está matriculado em nada. Né? Então, mas está previsto nas novas regras que não vai perder o vínculo. Então, tem esse choque, né, entre o que deveria ser e o que está, e o que Sim. esteve no sistema e não foi arrumado, não foi implementado ainda. E isso causa, assim, um certo pânico, né, no pessoal. É uma confusão, né? Porque alguns professores falam uma coisa, outros falam outra. As normas a gente lê e vê com outros olhos. Uhum. E essa parte do sistema eu até não tinha parado para pensar. Eu não utilizei o sistema para fazer cancelamento nem nada, mas eu vi o pessoal perguntando bastante no grupo como que ia funcionar, se não ia ser prejudicado igual era no ERE, né? No ERE o pessoal não era prejudicado quando cancelava. Uhum. Uhum. Eu vi o pessoal falando que no site está aberto para fazer o trancamento, cancelamento de matrícula, de disciplina, que geralmente fica aberto só no período de exclusão, né? Uhum. Então essa parte eu sei que tá funcionando, porque eu vi o pessoal no grupo se movimentando com isso. Eu imagino, assim, que algumas coisas podem não estar funcionando num certo momento, mas dali mais um pouco fica funcionando, né? Porque é só o tempo do CPD implementar
né, as modificações, acho que é uma série de modificações que eles têm que estar inserindo no sistema, né, de forma... E aí tem peculiaridades dos cursos também, né, tem cursos da saúde, e que eles têm lá uma certa peculiaridade, e daí tem que estar colocando exceções e tal, então acho que por isso que demora um pouco mais, né. Sim, são muitos cursos dentro da universidade que eles precisam amparar, né? É. Mas eu acho assim que sempre que ocorrer discrepâncias, né, o mais natural é procurar a Congrade, e daí que a gente tenta descobrir, né, o que está acontecendo, e vai atrás e arruma, né, a situação que tiver que arrumar. Sim. Então o mais recomendado mesmo se tiver problema é entrar em contato com a Congrade, por e-mail, presencialmente, enfim. Bastante gente tem entrado em contato comigo até pelo meu WhatsApp, que é muito mais rápido, né. O Uhum. e-mail é meio... Até o e-mail da Congrade, eu fazia muito tempo que eu não estava na Congrade, né, eu já tive em outras comissões, né, antes, mas não como coordenador, né. E daí quem faz realmente as coisas é o coordenador, né, os outros só dão palpite. Ajudam, claro, né, hoje em dia o pessoal até ajuda mais, assim, a gente divide as tarefas e tal. Então tem os professores que são responsáveis pelos estágios, tem outros que são pelos TCCs, então assim está mais dividido, mas Segregaram a é, coisa. a gente está fazendo isso. Mas mesmo assim fazia tempo que eu não era coordenador, e uma coisa que eu reparei, assim, que o e-mail da Congrade, ele recebe uma carga, assim, de e-mails todos os dias, assim, e só que vem muito ruído ali, né, é Uhum. propaganda, muito contato de empresa, e aí lá no meio tem uma mensagem de um aluno que está precisando urgentemente de alguma coisa, e às vezes a gente não vê aquilo, porque está perdido lá no meio né, está soterrado embaixo Uhum. de uma série de e-mails. Então, às vezes, o WhatsApp ajuda melhor nisso, que daí a pessoa contata diretamente comigo, e eu consigo resolver na hora, né. Que até ler o e-mail, até limpar tudo que tem lá, Sim, é muita coisa, eu imagino. né. Aí depois aí eu não sei, acho que eu escrevo aqui tem um chat aqui, né, eu ponho o meu WhatsApp aqui. Uhum, pode ser. Tá. Eu vou começar falar as dúvidas que eu anotei dos Uhum, grupos. A primeira é referente a, por exemplo, alunos que foram afetados aqui, por exemplo, que são de outro estado, foram afetados aqui e viram a possibilidade de retornar para o seu estado até conseguir se reerguer aqui, mas uhum. não querem perder, né, a possibilidade de continuar o semestre do jeito que der. Essa pessoa que estava com essa dúvida, ela chegou a mandar e-mail para a Congrade, e o que foi dito é que ela deveria fazer um peticionamento no SEI de ensino individualizado. Uhum. E o que eu queria saber ela faz esse peticionamento e como que isso é passado para o professor para ele deixar, não sei também como que é feito, né? Essa questão aí, né, eu acho assim que, sempre eu acho que o primeiro passo é tentar resolver da forma menos burocrática possível, que é mais rápido, né. Então, tem esse instrumento aí, né, do peticionamento via SEI, mas eu entendo, assim, que o aluno, em primeiro lugar, deve conversar, né, com os seus professores,
E a grande maioria dos professores vai ser bem, claro, tem as exceções, né? Tem sempre, mas assim, a grande maioria vai ser bem receptivo em normalmente até os professores já estão ajustando, né, todas as condições para a turma inteira, né? Então, muitos professores que eu converso, eles falam, eu já estou aplicando o, o estudo individualizado para toda a turma, já é estudo individualizado para toda a turma, né? Muitos que eu falo já fazem isso. Só que normalmente nesse estudo individualizado, né, que eles fazem, as provas são presenciais. Essa é a questão. É, Porque e essas daí, pessoas estão fora do estado, né? Não teriam como. então, nesses casos mais críticos, né, que o aluno está fora do estado, ou mesmo está aqui, mas está numa situação crítica, né, a gente sabe, a gente tem uma listinha de alunos que foram muito afetados, né, num grau assim severo, Uhum. e que não tem como, estão assim numa situação bem ruim mesmo, né. E, então, nessas situações, aí sim, né, eu acho que, assim, quando precisar que tudo seja online, que não tem que fazer nada presencial, tem as opções de cancelar as disciplinas, né, sem prejuízo, e tem essa opção do peticionamento, né, de estudo individualizado. E aí, assim que faz esse peticionamento, meio que o professor é exigido ao professor que se Mas registre. isso na verdade, é só o que o peticionamento ele vai fazer, né? Ele vai dizer que a Congrade está de acordo, que seja adotada todas as medidas possíveis para ajudar o aluno, Uhum. seja elas quais forem, né? Desde até aula, tudo online até as provas, né? Então só coloca o posicionamento da Congrade, mas a gente não tem um mecanismo de forçar o professor a adotar, né, medidas. Se ele não quiser, a gente não tem como fazer, né? Uhum. Então eles E, ainda têm essa possibilidade. então o professor tem que aceitar, né? Então o que esse peticionamento no SEI, né, faz é simplesmente dizer, faz uma diz que a Congrade tem ciência da condição do aluno e que a Congrade, então, solicita que seja feita uma análise, né, para ver se dá para oferecer condições para que o aluno consiga dar continuidade aos seus estudos, né, na disciplina. E daí isso vai para o departamento encaminha o professor e ele daí, né, vê a situação e aí ele se pronuncia, assim, dá e eu vou conversar com o aluno para... Alguns professores já relatam direito o que vão fazer, vou fazer isso, 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 e outros dizem, não, eu vou conversar com o aluno. Mas, e assim, alguns casos de professores, eles só aceitam conversar com o aluno desde que tenha esse peticionamento. Então, uns exigem essa burocracia, né? Sim. Então, varia bastante de caso a caso, né? O que eu acho que o que é importante é que é uma ferramenta que está disponível, né? Ela não precisa ser usada em todas as situações, dá para fazer de forma informal isso junto aos professores, né? Aluno e professor achar e daí, claro, tem alguns casos que que a gente precisa dessa ferramenta, precisa aplicar ela e por enquanto tem funcionado bem também. Só que é uma coisa que às vezes demora, né? Às vezes demora ali uma semana para... Os peticionamentos são um pouco mais demorados, alguns, né? Eu não sei Principalmente se exatamente. tiver que circular por muitos departamentos, né? Tem que passar no IPH, tem que passar na matemática, tem que passar na física, e aí até que cada um dê o seu parecer e acaba demorando. Sim. Certo. A segunda questão, que não foi bem uma pergunta, mas foi um relato, foi que uma professora, ela, pelo que eu entendi, ela entendeu errado o que tá na norma. E isso também era uma coisa que eu queria ver, se foi passado para os professores não só o documento em si,
das normas, porque para a gente também foi passado ali a portaria, o documento, foi feito post no Instagram, mas isso também não quer dizer que as pessoas parem, leiam e tentam entender, né? E aí essa professora, pelo que o que eu entendi, ela entendeu errado as normas. E se tu não tivesse, pelo que ela entendeu, se não tivesse 75% de presença, tu não ia rodar tu não roda por FF, mas a tua matrícula é cancelada pelo sistema ou pelos próprios professores. Eu não entendi, isso para mim ficou muito, não entendi, mas isso veio de uma professora e ela passou isso para uma turma de alunos, né? Não procede. Né? Eu acho que isso até acho até que está bem claro no documento. Eu até tenho dúvidas, né? Lendo o documento, ele é muito longo, né? Tem prevê muita coisa e procura atender todos os setores da universidade, mas quanto a isso, acho que está bem claro, assim, né? Que o aluno não vai ser prejudicado por, né? Não tem FF, né? No semestre, não pode. Foi que nem no período da pandemia, é a mesma coisa. E o sistema também não cancela automaticamente nada, né? O aluno só vai Não, ter a matrícula cancelada se ele entrar lá e cancelar. Não, e até, ele tem que solicitar isso no portal, né, o cancelamento. E isso dentro do período, né, e fora do período tem que ser via Congrade daí, né. E daí até a Congrade não consegue fazer isso também. O processo SEI, ele é enviado para a DIVA, né, a Divisão de Assuntos Estudantis, Acadêmicos, sei lá. Sei que é DIVA. E lá lá é que eles fazem o cancelamento. Né? Então não é automático, não. Sim. É bem diferente de automático. É bem burocrático. Tá, outra questão. Que é das horas de extensão pro pessoal que fez voluntariado durante a enchente. Tem muita dúvida disso. Seja tem que ser voluntariado em algo que envolve engenharia, como que é feito esse peticionamento, como que as pessoas provam que elas se voluntariaram. Essa questão, assim, tem muitas dúvidas diversas e eu queria que o senhor esclarecesse pra gente. A ideia é que todo mundo que ajudou no voluntariado, né, da maneira que for, é para ser valorizado. Né, é um reconhecimento da universidade a atuação que os alunos tiveram, né, nesse sentido durante um período de crise. Né, então, a universidade procurou fazer, né, teve várias ações, e os alunos, de forma espontânea, também ajudaram. Então, é nada mais justo, assim, recompensar, né, é um agradecimento, né, da universidade a contribuição que os alunos, né, que representam a URGS, deram, né, a contribuição que deram num momento de crise. Bom, então, assim, se abriu essa via, né, para se conseguir créditos de extensão, que é uma coisa que tem sido meio chata, né, para nós, que é uma novidade, né. Se exige um alto número uma carga horária alta, né, de extensão, e as disciplinas não dão conta, né, então a gente precisa de horas de extensão, tem que arrumar horas de extensão em projetos e tal. Então essa alternativa que a universidade abriu, né, desse reconhecimento de horas de extensão, e vem bem a calhar, assim, né, para os alunos, né, para atingir essa. Mas, enfim, nada mais justo, né, de recompensar. Então, assim, não precisa ser em coisas relacionadas com engenharia, não. Desde que seja um trabalho voluntariado que ajudou ali naquele momento de crise, né. Então, eu sei, né, de muito pessoal que fez cachorro-quente, que fazia quentinhas, e
né, sanduíches e coisas para levar até para os outros voluntários, né? Enfim, né, teve diversas ações, né, várias ações, ou simplesmente tá lá, né, na recepção, lá para separar a roupa e tal, né. Então, assim, pode ser qualquer ação, né, que ajudou no período de crise. Tem chegado alguns processos assim, né, na Congrade, mas eu ainda não consegui dar vazão para esses, eles estão acumulados, né, eu tenho Uhum. porque tem outros processos que estão bem mais atrasados que isso, e a gente está tendo bastante problema com os estágios também, então eu não consegui dar vazão para esse tipo de processo, mas em seguida eu vou começar a trabalhar, né, nesse fluxo aí. Não são tantos ainda, mas tem, né, processos pedindo horas de extensão devido a trabalhos, né, de voluntariado. Como provar? Às vezes não tem muito como provar, né, mas a gente está admitindo assim formas bem simples de se provar, né? Alguma foto que foi tirada, né? Uma descrição, né? Uma descrição, né? Das atividades que foi feita, com o número de horas que foi, foi usado, né? Cada semana. Então, assim, estando bem descrita, né? As atividades e com algum outro elemento, assim, pode ser uma foto, né, já é suficiente, né? Às vezes não tem foto, mas assim, só a descrição, né, do que foi feito, a gente já toma como uma evidência, né, do que aquilo foi realmente feito, né? E claro, pode acontecer de alguém falsear, né, mas a gente prefere partir do princípio, né, de premiar quem fez, né, e se eventualmente tiver alguém que falseia informações, bom, aí azar, né, pelo menos a gente vai estar premiando quem Quem é? realmente fez, né, e às vezes não tem como provar direito, né, mas essa é a ideia. Tá, então pode qualquer tipo de voluntariado, né? É. Outra coisa que eu queria. Uma das coisas que é falado ali até tem no post do Instagram, é que vai ter. Deixa eu pegar exatamente aqui. Planos para incluir e resgatar discentes em situação de fragilidade social ou acadêmica, em 24/1. Isso vai se estender para o /2 e como que a nossa Congrade pretende fazer esse plano, essas ações, como que vai ser? Eu não sei se eu entendi, é um plano de resgatar os alunos que foram... Isso, ali no post, isso eu acabei de ler no Uhum, post do Instagram, porque eles separaram, acho que os tópicos mais uhum, relevantes, assim, e aí um dos tópicos é isso, que será estabelecido um plano para incluir e resgatar discentes em situação de fragilidade social. uhum, Isso vai ser separado por cursos, isso vai ser, tipo, a escola a unidade acadêmica, né, escola de engenharia, ICBS, enfim, cada unidade uhum. acadêmica. Já se tem, assim, uma ideia de como que vai ser feito? Eu acho que, assim, tem as iniciativas, né, da PRAE e tal, tem vários programas e linhas de financiamento para isso aí. A Escola de Engenharia fez captou doações, né, então, e ainda todas as doações que recebeu, ela vai dobrar, né, o valor. Então, só que eu não sei exatamente como é que está isso, né? Como é que essas ações, por exemplo, o dinheiro que está na escola de engenharia para esse pessoal, eles já foram retirar? Como é que se retira isso aí? Eu não, eu não sei detalhes, né? Sim. Mas eu acho assim que o fundamental é a gente saber quem são essas pessoas, né? Porque a gente, durante o período de crise, a gente fez levantamento com muitos formulários, né? Eu acho que vocês fizeram também, né?
Sim, fizemos. Muita gente fez, né, esses formulários, e só que a gente não tem, a gente tem números, a gente consegue fazer gráficos, mas a gente não tem, assim, esse cara aqui perdeu isso, 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 as condições dele são essa. Assim, mais específico, né, isso aí a gente não tem muito, né. Então, eu tenho, assim, uma lista de uns, acho que quase 10 alunos só, né, não sei se tem mais, mas quase 10 alunos que eu identifiquei em função dos processos que chegam na Prograde, na Congrade, né? Então, alunos relatando, né, a situação deles, né, às vezes bem difícil. Então, esses eu separo para que a gente possa dar uma assistência melhor e mais próxima, né, e ver o que a gente pode fazer, mas eu realmente eu não tenho como te dizer agora, assim, ações imediatas, né, que pode ser feitas, a não ser aquilo que está sendo oferecido pela URGS, mas daí é algo mais que o aluno tem que buscar, né, o aluno tem que buscar na praia, tem que buscar na escola de engenharia, mas assim, uma iniciativa da Congrade, por exemplo, né, exatamente de ir atrás desses alunos e oferecer alguma coisa, ou ver o que pode ser feito, isso aí a gente não chegou a fazer. Por enquanto, só a gente está ajudando, assim, né, com as coisas, essa burocracia, né, então, assim, tem alunos que não tem como ter aula, nem online, né, então, cara, mal tem onde dormir, né, então daí esse tem que cancelar tudo, não tem o que fazer, então a gente procura ajudar, mas é assim, mas é um aluno que precisa urgentemente de uma assistência mais próxima, né, precisa de dinheiro, precisa de itens, né, de roupa, às vezes, de coisa, né, então a gente não tem, assim, um mecanismo, né, para ajudar imediatamente nesse sentido. Pelo menos não em termos de Congrade. Sim, uma coisa que a gente tinha pensado como diretório também, além de, obviamente, esses recursos financeiros e de bens materiais, é a questão de incentivar os alunos a não desistirem totalmente, porque é um momento Sim. difícil, a gente não sabe como que tá a cabeça das pessoas que foram afetadas. E aí Sim. eu queria ver E a se parte existe, psicológica também, né? se existe algum plano para, não sei exatamente o que poderia ser feito honestamente, mas para não a gente não perder esses alunos, né? Tem iniciativas nesse sentido também, né? Programas para ajuda psicológica a alunos e até professores até, né, também, porque tem professores que também foram afetados. E ou tiveram familiares, né, que foram afetados, então isso acaba também impactando de alguma forma, né? Mas assim, eu vejo várias ações na URGS nesse sentido, que estão disponíveis, mas muito tem que ir atrás, né? O, o inverso não é feito, né? Desses serviços irem atrás das pessoas que foram prejudicadas, né? Tentar ver quem são elas e aí, né? Que às vezes a pessoa pode estar num estado tão ruim que ela não tem a iniciativa, né? Não consegue resolver, né, a É situação. isso que a gente pensa, porque a gente recebe no máximo por e-mail algo, né? Uhum. Não tem não, e não é uma ampla divulgação também, eu não consigo ver desse jeito ainda. E eu acho que ainda mais nesse momento é algo bem importante de ser feito. É, Seja até como no modo antigo, passar nas salas, enfim, não é, sei. é. Essa ali da escola de engenharia, né, essa ação que foi, né, coletar dinheiro, né, a gente não tem mais informações, assim, eu não sei quanto de dinheiro tem e como que o aluno pede, né, então
Ele só houve divulgação quando era para pedir as doações, né? Mas depois a gente não viu mais nada. Mas imagino que eles não fugiram com o dinheiro que deve estar, né? Porque isso foi uma coisa, né, também teve, na época ali mais crítica, tinha muita vaquinha virtual, muita gente pedindo dinheiro, né, e tu não sabe se realmente aquele dinheiro está indo para onde deveria, né. Então, mas quando é da escola de engenharia, assim, a gente, né, bom, daí deve ser sério, né, porque daí tem um controle financeiro, tem uma, né, tem que prestar contas para a universidade, para as instituições governamentais aí, né? Então tem todo um controle. Então esse eu confio um pouco mais, mas mesmo assim eu ouvi falar disso só quando era para coletar dinheiro, mas depois não ouvi falar mais, né? O que que está sendo feito com o dinheiro? Quem é que atendeu? Quantos foram atendidos? De que forma? Qual é o valor? Né? A gente não ouviu falar mais nada. E nem como que faz para solicitar isso, né? É. Porque a gente não tem um contato direto, por exemplo. Ah, esse número aqui é esse meio, pessoa aqui, que seja. Sim. Eu acho que isso deveria estar mais transparente e mais acessível, né? Tem que ser bem mais acessível. Que, né, que a gente já sabe, né, já tem uma ideia de vários alunos que precisam e seria interessante que a gente pudesse agilizar isso, né? Agilizar com o mínimo de burocracia possível. E, por exemplo, teve um aluno que me procurou que o cara estava comendo só com doação. Ele, se tem a doação, ele come, senão ele não come. Mas que situação mais absurda. E daí como é que um cara desse vai estudar? Não tem como estudar. Né? Então esse era um caso urgente, assim, que deveria ser dado uma atenção para ver onde é que o cara está morando. De repente o cara está morando na rua, aí a gente nem sabe. Sim. Então isso teria que ter uma atenção urgente. Né? A Gabriela mandou ali no chat. Boa, eu vou ler, acho que fica mais fácil, né? Uhum. Boa noite, professor. Conforme as diretrizes do ensino, NEE, fica inaplicável a atribuição de conceito FF nas atividades de ensino do período letivo D24/1. Entretanto, temos cadeiras em que a presença está sendo contabilizada na nota final, como ponto de participação. Tendo em vista as normas educacionais excepcionais, é permitido tal ato? O que o professor está tentando fazer aí é fazer com que os alunos assistam às aulas, né, de forma presencial. Isso aí apareceu também, né, durante a pandemia. Foi uma reclamação que os professores fizeram, né, que os alunos não assistiam às aulas, que não podia dar FF, e daí muitos professores tiveram essa ideia aí, né, é meio que um jeitinho, né, para forçar o aluno. Olha, isso aí está bem numa situação cinzenta, né? Porque ele não está dando o FF, mas o aluno pode rodar por D, de repente, porque não está atingindo, né, o ponto de participação. Hein? Eu não sei exatamente como enquadrar isso aí. Ele é um jeitinho que o professor está dando para meio que, né, vou dizer obrigar, mas compelir, né, os alunos a assistirem às aulas. Então, Não pelas sei, normas, não é. ele não está ferindo nenhuma regra, né, assim,
Mas tá, né? Também. Abre brecha. As normas abrem essa brecha. Na cadeira de projetos integrados, eles estão fazendo online, mas como as outras cadeiras estão presenciais, tem um pessoal que não consegue entrar na aula. Mas não entendi. Estão fazendo online. Por exemplo, a aula de projetos, vou exemplificar, eu acho que eu entendi. Começa às 6h30, mas tu tem uma outra aula que termina às 6. Uhum. Aí tu tem esse tempo de deslocamento até em casa, porque às vezes a internet da URGS não tá funcionando, tu não tem um 4G, tu não tem um computador contigo por medo até de carregar um computador. Uhum. Então acho que seja essa dúvida. Ah, tá. Uhum. Isso aí teria que conversar com o professor. Quem é o Azambuja? É professor dessa disciplina. Teria que conversar com ele, né? Se ele, como é online, se não poderia dar um tempinho a mais, né? Para o professor, para as pessoas terem tempo de chegar em casa, ligar o computador e tal. Mas ele tá, ele deixa a aula gravada, né? A aula fica gravada. Digamos, se tu chega Tudo bem, atrasado... professor. Eu tava sem o fone, então eu não conseguia falar. Uhum. Mas, por exemplo, nessa cadeira, ela é das 6h30 às 8h10. Eu tenho colegas que têm aula até às 6h10. E eu, por exemplo, tenho aula às 8h30. Então, eu já pedi pra eles fazerem o híbrido ou presencial. Como é assessoramento, eles não têm como fazer gravação e daí pra pessoa ver, porque não é uma aula de conteúdo, sabe? É um assessoramento do trabalho. Só que eu já falei umas 2, 3 vezes com eles e eles não me dão resposta, eles não dão uma outra opção pra gente, sabe? E ainda continua cobrando a presença, então eu acabo tendo que desistir da minha aula de depois, porque eu tenho que voltar pra casa pra ver essa aula de projetos. É uma situação complicada, mas claro, ele está cobrando presença de forma indireta, né? Por causa desse trabalho de assessoramento. Digamos, se tu não vai, tu não é assessorado. Sim. Mas também tem sexta-feira um assessoramento. E sexta-feira tá sendo presencial. Só que as 2 aulas são cobradas a nota pela participação. Eu posso dar uma conversada com ele para ver essa questão. Tem nessa disciplina tem outras reclamações também, então acho que eu já vou aproveitar o momento que eu for lá conversar com ele, daí eu coloco isso. Mas Muito assim, seria interessante que vocês conseguissem, né, ver todo mundo que está sendo afetado por isso e dar uma pressionada no professor, né, conversar com ele, né. Eles mandaram um formulário antes de começar as aulas para ver quem foi afetado. E daí eu sugeri eles mandarem o formulário de novo para ver quem está sendo prejudicado por esse deslocamento para chegar nas aulas. Tem um colega meu que sai do trabalho do lado da URGS às 6 e pouco. E daí ele conseguiria chegar presencialmente, mas daí ele chega quase 7 em casa, perde 30 minutos de aula. Tá, eu vou ver se eu tenho que conversar com ele mesmo, daí eu coloco essa situação aí. Vamos ver se a gente consegue achar uma forma de contornar isso aí. Tá bom, muito obrigada. O restante do pessoal que tá na chamada, se quiser mandar no chat ou ligar o microfone, se tiverem alguma dúvida,
aproveitar que o professor está respondendo, seja de disciplinas, de... As minhas dúvidas que eu tinha notado, que eu tinha visto nos grupos e visto as pessoas falando, eu já sanei. Uhum. Eu não sei, eu acho que eu deixei o meu número ali, né, no WhatsApp, então se as pessoas tiverem dúvidas, né, é só me contactar também. Uhum. No outro momento, né, tá me dando uma irritação nos olhos, acho que é a luz, né, que fica a luz que fica nos olhos, na cara da gente. Bom, eu acho que o pessoal que tá aqui não tem mais dúvidas também. Para quem não tava antes, eu não sei se aparece o número do professor, mas eu copiei aqui. Uhum. Pode entrar em contato com o Cecive, no Instagram do Cecive, que a gente disponibiliza o número para esse contato mais direto e imediato. Agradecer em nome do diretório, o senhor topar vir aqui tirar essas dúvidas. Que pena que não teve tanta gente para tirar, porque o pessoal nos grupos manda muitas dúvidas todos os dias. Mas quando é para perguntar assim. Isso aí, as dúvidas vão aparecendo. Aí Vai também vai aparecendo acontecendo. conforme a situação chegar, né? Hum. Eu, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma agora, mas pode ser que daqui a um pouco eu vá ter. Quando eu passar por alguma situação que é tudo muito recente ainda, né? A gente tá tentando ver como se comportar, seja dentro do diretório, seja pessoalmente, assim, nas disciplinas, enfim. Não, e vai ter mais um semestre ainda, né? Sim, ainda temos o 24/2 para lidar com. Então é isso. Eu que agradeço aí também a oportunidade de estar junto, né, de vocês. Eu acho que essa parceria aí do Cecive com a Congrade é excelente, né? A gente precisa muito aí de vocês aí, sempre da contribuição. Até vocês têm 2 cadeiras, né, duas representantes, né, Sim, no na colegiado. Congrade, e no colegiado e digamos, no departamento e na Congrade. Uhum. Então a participação de vocês é excelente, assim, muito bom mesmo. A gente quer cada vez mais ficar próximo tanto da Congrade quanto de outros diretórios acadêmicos, quanto da escola de engenharia, porque facilita o contato e a gente consegue facilitar a vida dos estudantes também. Fundamental. A gente gravou essa reunião, o Afonso, que foi o que te contatou, está gravando, a gente vai salvar. Acho que o mais fácil vai ser colocar numa pasta do Drive e liberar esse link. A gente tem um Drive do Cecive, talvez seja uma opção. E aí, assim que a gente organizar isso, eu posso encaminhar para o e-mail ali também, para a Congrade conseguir divulgar para todos os alunos. A gente entra em contato. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, Boa gente. noite. Obrigada, gente. Tchau.